graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 9, Doutrinas Bíblicas, capítulo 10, a doutrina das últimas coisas, escatologia. Mas no capítulo 9, a doutrina dos anjos, angelologia, foi tratado os seguintes assuntos. No tópico 1, a natureza dos anjos. Quais os 3 elementos da natureza dos anjos? Tópico 2, origem, rebeldia e queda de Lúcifer. Qual o pecado que deu origem à queda de Lúcifer? E hoje, no tópico 1, o arrebatamento da igreja e o tribunal de Cristo. Mas nós já tratamos um pouco desse assunto lá no livro 6, Daniel e Apocalipse. E daqui a uns 2 livros, mais ou menos, nós estaremos voltando no estudo de Apocalipse. Então, aqui é só uma introdução para vocês. Se você quiser aprofundar um pouquinho, vai lá no livro 6, tá? Está lá na nossa playlist. Amém? Então, observe, dentro das muitas promessas feitas por Jesus, destaca-se a do arrebatamento da igreja. Ele diz lá em João, no capítulo 14, verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Observe, o apóstolo Paulo fez do arrebatamento da igreja um dos mais importantes assuntos de suas pregações e escritos também. Este assunto é o tema central lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17. E diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Observe, o arrebatamento da igreja poderá ocorrer a qualquer momento, né? O apóstolo Pedro diz que esse dia virá como um ladrão. E é bom, amados, observar que, de acordo com o texto de Paulo, Cristo não será manifesto pessoalmente no mundo, no momento do arrebatamento, mas nos ares arrebatará a sua igreja. Só os salvos o contemplarão e com ele darão entrada nos céus. Amém? Então, observe, a respeito do milagre da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos salvos vivos no momento do arrebatamento, Paulo diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém? Assim, são as limitações humanas sendo anuladas pela comunicação da vida eterna, imanentes da pessoa de Cristo, que é a própria vida. Então, observe, 2 aspectos gloriosos serão evidenciados no ato do arrebatamento da igreja. Primeiro, o ilimitado poder de Jesus Cristo de anular os estreitos limites da vida humana, fazendo-a eterna numa esfera superior, os céus. Para isso, ele vencerá a morte, comunicando aos seus a sua própria vida. Foi exatamente isso que quis o apóstolo João dizer quando escreveu lá em 1 João, no capítulo 3, verso 2. Seremos semelhantes a ele. 2. É o santo desejo de Cristo de ter os seus consigo o mais rápido possível. Amados, isso foi o que ele manifestou na sua oração sacerdotal, lá em João, no capítulo 17, versículo 24. Né? Ele clamou a Deus Pai: Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que veja minha glória, que me conferistes. Amém? Então,
logo após o arrebatamento da igreja, virá o tempo descrito na Bíblia como sendo a grande tribulação. Então, aqui dois fatos, amados. Enquanto na terra está ocorrendo a grande tribulação, no céu está ocorrendo o tribunal de Cristo. Mas nós vamos explicar isso melhor. Então, logo após o arrebatamento da igreja, virá o tempo descrito na Bíblia como sendo a grande tribulação. Esse será um tempo de horror para o mundo gentílico e de aperturas para Israel. Neste tempo, os crentes arrebatados comparecerão diante do tribunal de Cristo, no céu. E de imediato terá lugar a festa celestial, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. O apóstolo Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amados, antes de nos vermos diante do tribunal de Cristo, veremos o próprio Cristo sentado em seu trono de glória e majestade, a galardoar ou a recompensar a fidelidade e diligência de cada crente no cumprimento do seu dever para com os místeres do reino de Deus. Mas vamos entender um ponto aqui, antes de nós continuarmos. Haverá 3 julgamentos, né? E depois nós vamos falar mais sobre isso. Primeiro, o tribunal de Cristo, né? Logo após, no final da grande tribulação, vai ter o tribunal das nações, que vai julgar as nações que se levantaram contra Israel e contra o próprio Deus, né? Onde ele vai separar as ovelhas dos bodes. E no final do governo milenial de Cristo, haverá o julgamento do trono branco, ok? Só para você ter essa pequena noção. Então, voltando aqui, esse julgamento não terá a finalidade de revelar quem é salvo ou quem não é. Por ele só passarão os salvos, tá? Então, aqui nós estamos falando do tribunal de Cristo, amém? Veja que ele terá lugar aonde? No céu, nós já falamos. Onde só entrarão os salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. A função desse tribunal, amados, está descrita ali em Mateus, no capítulo 20, versículo 8. Então, ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Ok? Então, diante do tribunal de Cristo, manifestar-se-ão não só as obras dos crentes, mas também a fonte de suas motivações. Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 11 ao 14, o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifestar-se-á a obra de cada um. O próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Né? Então, assim, o aspecto relevante a ser manifesto no tribunal de Cristo não repousa absolutamente no fato de que os crentes foram achados fiéis a ponto de receber galardões, mas sim na fidelidade e bondade do Senhor em otorgá-los aos seus filhos. Amém? Então, findo o julgamento do tribunal de Cristo, a igreja fiel será chamada a ter acesso à festa das bodas do Cordeiro. Cristo e a igreja, amados, se tornarão o centro de atenções de todos os seres celestiais. Cumprir-se-á ali, finalmente, a parte da oração sacerdotal de Jesus. Lá em João, no capítulo 17, versículo 24. Nós já falamos, nós vamos repetir. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Amém, amados?
Com esse capítulo e versículo, nós encerramos essa parte. Então, observe, durante as bodas do Cordeiro, a igreja será vista no seu aspecto universal, entenda isso. Ali estarão juntos todos os santos, do Antigo e Novo Testamento, desde Abel. Todos os crentes do Oriente e do Ocidente tomarão assento na sua mesa, como diz lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 11. Mas, o que mais importa, Cristo mesmo servirá os seus nessa eterna demonstração de serviço àqueles que da terra foram comprados pelo seu precioso sangue. Amém? E na próxima aula, no tópico 2, o reino milenial e o grande trono branco. Vamos tratar os seguintes assuntos. Qual a posição soberana de Cristo durante o reino milenial? Quem será julgado no grande trono branco? E qual o papel de Cristo nesse julgamento? Então, observe, irmãos, nós já estamos terminando esse livro, As Doutrinas Bíblicas. Espero que você se aprofunde um pouco mais nesses 10 tópicos, para que você tenha a capacidade de defender a razão da sua fé. Né? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai ali nos comentários, deixa a sua pergunta, nós estaremos te respondendo. Né? E também nós gostaríamos que você fosse lá nos comentários e desse a sua opinião a respeito da aula, o que pode melhorar, né? E como nós podemos, cada vez mais, aprimorarmos o nosso conhecimento. Porque nós estamos aqui para crescer em conhecimento e graça, né? E fazer e cumprir o desígnio de Jesus Cristo, de pregar o evangelho a toda criatura. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.